começando mais um encontro com as paróquias. Sou eu, Fátima Lima, com você neste domingo, com muita alegria, trazendo um pouquinho da nossa realidade, da nossa arquidiocese, não é? Tanta coisa bonita que a gente tem a oportunidade de tocar aqui nesse programa, histórias, não é? Feitos dos nossos sacerdotes, do nosso clero, e que vai motivando também a nós cada vez mais amar, não é? Porque quando a gente conhece, a gente ama, né? Então esse movimento ele é importante. E esse programa acaba tendo esse objetivo, a oportunidade de conhecer, não é, as pessoas que estão aqui na nossa arquidiocese. Eu tenho uma alegria imensa hoje de receber o meu convidado, ele é carioca, foi ordenado padre em 1968, nomeado bispo em 2003, tendo atuado durante vários anos como moderador na cúria aqui da nossa arquidiocese do Rio de Janeiro, estudou filosofia e teologia no Canadá, né? Também foi mestre em direito canônico, foi pároco da Candelária, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, paróquia de São Cosme e São Damião, paróquia São José Operário, entre outras, né? Entre outras, e também foi prefeito geral do Seminário São José, onde anos depois tornou-se reitor. Hoje ele é bispo emérito da nossa arquidiocese e é um dos apresentadores do Encontro com os Bispos. Eu estou aqui com Dom Assis Lopes. Seja muito bem-vindo, Dom. Eu agradeço a sua delicadeza, as suas palavras maravilhosas, não com relação a, digamos, a minha pessoa, mas todo o contexto da nossa vida. Na realidade, eu fui pároco em mais paróquias do que essa mencionada, porque Imagino, naquela né? época o clero era muito pouco, então o Dom Jaime de Barros Câmara nos mandava para as paróquias. Lembro-me que certa vez alguém disse, mas Dom Jaime, essa paróquia é tão longe. Longe de quê, meu filho? Do céu qualquer distância mesmo. Onde você estiver, você vai para o céu. Aí íamos com alegria, não somente eu, mas muitos outros, se ordenaram servindo a nossas paróquias. Quantos anos o senhor ficou como sacerdote? Ah, meu filho, eu já perdi a data. Eu trabalhei em muitas paróquias, como disse, primeiro fui reitor do seminário, né? Vários desses padres, muitos desses bispos, nós tivemos a alegria de estarmos com eles, e não contávamos o tempo, vivíamos ali para servir, até porque a nossa nomeação ela era indicada, vá para tal lugar. Lembro-me que certa vez, né, alguém foi dizer a Dom Jaime que ali era longe. Longe de quê, meu filho? Eu repito, o céu à distância mesma. O que se realiza na função sacerdotal se traduz por um servir. E quando se serve, não se pergunta por quê e nem para quê. Vai-se para a paróquia, ali a gente está a serviço das comunidades, sejam elas quais forem. Do povo de Deus que está ali, Exato, né? o povo de Deus. Dom Assis. Por exemplo, no Jardim América, me lembro dessa paróquia, que foi minha primeira, foi no ano que o governador resolveu tirar a festa de São Sebastião, nem vou mencionar o nome dele, né? Inundou a cidade. E eu morava num barraco e me lembro de uma senhora, o senhor Abade, olha a água, olha a água. A água estava levando o barraco, né? Mas a gente conseguiu ficar numa paróquia do lado, né? Dali depois fui trabalhando onde pediam. Eu nunca perguntei para onde ia, como ia e por que ia. Eu ia. Porque na ordenação sacerdotal, naquela cerimônia maravilhosa, há um momento em que o bispo pergunta ao padre, promete a mim e a meus sucessores obediência e reverência? E ele responde, prometo. Dizem que havia um velho disse sim, veremos, né? Porque ali uma promessa eivada da alegria. Mas o cumprimento dessa promessa se concretiza na medida em que nós vamos para onde for mandado. Eu creio que esse
é a caminhada principal da nossa vida. Uhum. Não somos mandados, vamos com alegria, realizando assim a escolha do Senhor. Eu vou citar o texto em latim: "E não vós me elegisto", não foi você que me escolheu. Preste atenção, os meios estão cheios de Messias aí, cada um prometendo o céu aqui na terra. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. O Filho de Deus, Jesus, morreu na cruz, nu, sem nada. Até a roupa dele, o soldado romano roubaram. Portanto, todo esse sensacionalismo que se vê por aí, você vai ter isso, vai ter aquilo, né? Vai ter o quê? Nu nós entramos na existência e não saímos. Não entramos porque a nossa mamãe nos veste ali, saímos, né? Porque lembram que em tempos idos se dizia que o jovem que se casava guardava o terno para ser sepultado com o terno. Vejam, ele é vestido quando nasce e é vestido com a morte. Uhum. Portanto, toda essa prepotência que está aí, cada um se arrogando, rei de quê? Né? Olha, eu costumo dizer, isso. Rei da cocada preta, melhor do que quem? Pois é. O Senhor não escolheu os apóstolos por causa deles, não, escolheu apesar deles. Perfeito. Dom, deixa eu conhecer um pouquinho o senhor. O senhor é natural do Rio de Janeiro? Exato. Onde o senhor nasceu? Eu nasci atrás da Central do Brasil. É mesmo? Em 1934. Foi até engraçado, eu nasci morrendo. E minha mãe, muito piedosa, eu assisti à morte da minha mãe, levou-me à igreja de Santana, que não era onde é atualmente. Era no Campo de Santana com a minha madrinha. E o padre disse, mas onde é que está o padrinho? Não, o padrinho está trabalhando. Aí colocaram São José, e eu estou pulando de alegria, né? Uhum. São José, aquele que tomou conta do menino Jesus, eu ser afilhado dele, que coisa maravilhosa. Uma família simples, meu pai também, um simples operário. O que aprendi com ele, me desculpe dizer isso, não aprendi por onde passei, e pouca vaidade passei em lugares fabulosos. Sou grato ao Canadá pela formação, recebi o convite de permanecer lá, mas eu tinha minha mãe aqui. Vim para servir, fazer o que Deus quisesse da minha vida. Eu nunca perguntei o que fazer e por que fazer, mas eu fazia. E ainda hoje. O senhor nasceu ali perto da Central, né? Exato. Tinha um hospital ali ou ainda tem? Acho que não tem mais, né? Era uma promata que eles chamavam. Por muito tempo ainda muito ficou. Tempo, sim, eu lembro. Mas o senhor morava também nessa região? Morei nessa região há muito tempo. Depois, meu tio, que era meio político, tinha um homem muito inteligente, comprou uma casa em Cordovil e eu fui criado ali, na rua Rego Monteiro 300. Não existe mais essa casa. Ali fui criado em Cordovil, eu conheço aquelas ruas todas ali, brinquei ali com aqueles meninos, no Quitungo, na Rego Monteiro, no Porto Velho. Me lembro ainda daqueles locais por onde eu, como criança, caminhava ali. Não havia cidade alta naquela época, havia ali o Porto Velho, onde nós íamos pescar, brincávamos ali, naquela situação. Uma infância gostosa, né? Não volta mais, né? E o senhor naquela época já assim, ou a família do senhor já frequentava a igreja? Como que o senhor foi descobrindo assim que o senhor tinha vocação para ser sacerdote? Bem, eu tive um tio que queria ser padre. Foi morto por engano em Minas. Eu sempre ouvi essa história. E eu pensava, né, em me tornar sacerdote, mas não se escandalize, em tempos idos não era muito fácil. Né? Mas o senhor pensava o quê? Ainda era criança? Até porque, sem escandalizar quem quer que seja, até porque a cor não ajudava muito. Né? Pois bem, fui trabalhar, porque ao chegar aos 14 anos, nossos pais tiravam uma carteira vermelha e a gente ia aprender uma profissão.
Eu aprendi marcenaria, eu aprendi a trabalhar em máquina. Aliás, tinha uma máquina que eu tinha muito medo, porque todo tupieiro tinha um problema de perder um dedo, uma parte. Mas a gente precisava trabalhar, né? Ajudar em casa, até porque a minha família era pobre, né? E mais ainda, eu recebia o pagamento com envelope e levava para minha mãe abrir, né? Bom, é lógico, o tempo passou. Depois, né, fui morar no Caju Retiro. E foi ali que eu tive a felicidade de encontrar um padre. Eu rezo todos os dias por ele, Monsenhor Porfírio Vilhena de Souza. Uma vez eu disse a ele que eu gostaria, mas eu não tinha mais condição. Aliás, economicamente nunca tive condição, mas isso não é empecilho para o sacerdócio. Então ele mandou-me ir à Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali em Realengo. Ali um padre, eu me confessava com ele, mas o padre nunca tinha tocado sobre essa questão de gostaria de entrar no seminário. Terminada a missa, eu fui procurar uma sacristia e não tinha mais ninguém. Só que ainda hoje existe um seminário de uma comunidade no fundo da igreja, mas eu não sabia. Então fui para o Rio Comprido. O padre me disse, vá ao Rio Comprido. Era mês de outubro, mês das missões. Os seminaristas que lá estavam na porta recebendo a gente, tentaram me explicar um monte de coisa, mas eu não estava ali. Sabe uma coisa, eu vou embora. E vinha voltando na direção da Rua do Bispo, quando eu encontrei um sacerdote, eu fiz a seguinte pergunta a ele. Padre, o que a gente faz para entrar aí? Ele olhou para a minha cara e disse, venha comigo. E lá fui eu, caminhando com ele. Era o mês de outubro, repito, mês das missões. Ao chegar à porta, os alunos abriram para ele passar e eu falei, deve ser alguma pessoa muito importante. Eu vacilei e disse, venha comigo. Quando ele pôs a chave na porta do quarto, tem reitor do seminário. Eu falei, eita ferro. Mas pergunta para a pessoa certa. Não, mas Dom Ávila, que foi meu padrinho na ordenação episcopal, um homem excelente. Depois, todos aqueles com os quais eu tive a felicidade de conviver. Lamento muito não poder lembrar-me de todos eles, que dedicaram a sua vida para que nós fôssemos, no meu caso, amanhã sacerdotes. Homens dedicadíssimos. Dona Arbalda Costa e hoje, Monsenhor Gilson, que está na casa do padre também, ele estava em Roma, quando voltou, trabalhou muito na nossa formação. E muitos padres, por onde nós tivemos a felicidade, como já disse nessas paróquias, de viver ali e aprender daqueles homens o caminho do reino do céu. Quando eu falo no caminho do céu, pode continuar? Claro, por favor, por favor. Eu conto sempre uma história sobre o caminho do céu. Essa história é narrada por um dos maiores místicos do nosso tempo, Fulton Sheen, e também Thomas Merton. Ele dizia que certa vez ele teria que fazer uma conferência na prefeitura. E ele estava ali preparando, mas quando ele percebeu, já estava em cima da hora. Então o que ele fez? Pegou ali os que ele tinha que pegar e foi com o seu carro para a prefeitura. Só que ele começou entrando em rua e não chegava à prefeitura. Em dado momento, ele viu um grupo de jovens ali parado. Disse, meus filhos, onde é que fica a prefeitura? Então, um deles pulou no carro, eu vou levar o senhor lá, seu bispo. Né? E Fulton Sheen aproveitou para cravar o jovem de pergunta. Você vai à missa? Você obedece ao papai e à mamãe? Você cumpre os mandamentos? Cravou o jovem de perguntas. E o jovem disse, seu bispo, o senhor já me fez várias perguntas. Eu poderia fazer uma pergunta ao senhor? Pois não, meu filho, fica à vontade. O que o senhor vai fazer na prefeitura? Eu vou lá fazer um simpósio. Aí ele percebeu que o menino não entendeu nada. Para você entender, eu vou lá
ensinar aquele pessoal lá o caminho do céu. O senhor vai fazer o quê, seu bispo? É lá, vou ensinar o caminho do céu. O senhor não sabe o caminho da prefeitura? Como é que o senhor sabe o caminho do céu? Tem uma montoeira aí ensinando o céu sem saber o caminho da prefeitura. O caminho do céu é a palavra que toca na pessoa. Exato. Não se arbore com o que há por aí. Cada um. No outro dia, eu meditei sobre isso. O Bendito lá citou mais de 60 doenças. Quem está com isso, quem está com aquilo. Ele não disse que o senhor está curado. Depois, quem ficou curado? Aí, olha, eu cheguei aqui com o joelho doendo. Está vendo? Aleluia. Tá. Minha filha, eu trabalhei quase 10 anos no leprosário da Candelária, em São Cristóvão, que é atualmente velho. E lá um excelente provedor com quem eu vivi, doutor José, e muitos outros. Ali, eu saí depois de ter dado a unção à última pessoa leprosa. Às vezes é preciso que esses grandes oradores aí visitem um leprosário. Se arboram tão perfeito de quê? Somos todos seres humanos com os defeitos das nossas qualidades. Né? Cada um se arvorando mais perfeito. Jesus escolheu aqueles que ele... Eu já brincava, se eu fosse Jesus, alguns não entravam no meu time, não. Pedro, não sei quem é esse homem. Não... E Pedro negou Jesus diante de uma escrava, de uma pessoa que não valia nada. E Tiago, e vem alguma coisa que preste desse lugar? Eu mandava esse cara embora na mesma hora. Mas ele nos ama com o amor da alegria. Me perdoe se às vezes me prolongo um pouco mais. Imagina, a entrevista é com o senhor, a gente quer conhecer essa história tão bonita, tão rica, né, nessa arquidiocese, e é justo que o senhor fale o quanto o senhor quiser, viu? Veja, minha filha, eu fui quase que uma surpresa chamado para o seminário, na formação dos jovens. Hoje em dia, nós temos trabalhos maravilhosos, guiados pelo nosso arcebispo, o cardeal Dom Arani. Ali está o padre Jorge André, um excelente sacerdote. Por ali passaram vários reitores. Né? É uma dedicação, que é uma doação da sua vida em prol de outras vidas. O reitor não vive para si, ele vive com uma doação plena. O senhor foi por quantos anos, não, reitor ali do seminário? Quantos anos o senhor ficou ali como reitor? O senhor foi reitor do seminário, eu fiquei mais de 10 anos, porque eu entrava e saía. Porque o meu sonho era trabalhar em paróquia. E, vez por outra, não, você vai para o seminário. E no meu tempo, não havia, digamos assim, uma certa preferência. Né? Lembro que a gente brincava, diz que certa vez Dom Jaime vinha e disse, meu filho, você vai para a paróquia tal, lá no Rato Molhado. Aí o menino tentou, o seu cardeal, onde é que fica o rato molhado? Meu filho, procura onde é que fica o rato molhado. E ali ele trabalhava. A nossa alegria era ir para todas as paróquias que fossem mandadas. Não se tinha escolha. Porque Jesus não fez escolha. Ele pregou a palavra do Senhor. Ele aceitou aquilo que Deus colocou em sua vida. Por que nós não vamos fazer isso? Mas não, assim está difícil, né? Quando tiver difícil para você, olhe para a cruz. Vai ficar muito fácil, muito mais fácil. Aliás, tem umas histórias da cruz, nem sei se é bom contar aqui. Fica à vontade, Dom Assis. Dizem que uma vez um cidadão começou a reclamar com Jesus. Senhor, a minha cruz é muito pesada. Cada dia ele reclamava. Um dia o senhor já está cansado de ouvir. Ele disse assim, olha, você vai ao cruzeiro, lá você escolhe a cruz que você quiser. Ele disse, oba! E foi ao cruzeiro. Diz que ao chegar à porta, tinha uma cruz enorme, ele nem olhou para ela. Essa aqui está pesada? Aí escolheu uma cruz levezinha. Essa aqui eu acho que dá para levar.
O Senhor disse, deixe-a sair, porque a sua é 1000 vezes menos pesada e está difícil para você. Uau. Todos nós temos uma cruz, seja você quem for. Porque o Senhor faz um convite. O que ele diz? Quem quiser ser meu amigo, tome a sua cruz e me siga. Como eu mencionei, eu trabalhei nesse leprosário, em vários hospitais, eu fui pároco de São Cosme e São Damião, ao lado do hospital, e todos os dias eu ia ao hospital, né? Preparando aquelas pessoas, né, para ter um encontro com o Senhor, para que elas pudessem ouvir do Senhor, vinde bendito do reino do meu Pai. Sofrimento todos nós temos. Não se iluda com essa brincadeira que aí, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Meu querido, o céu não é aqui. Uma das provas está na cruz de Jesus, né? Ele morreu na cruz. Dali ele alçou o céu, mas o céu não é aqui. Às vezes eu vejo, ouço nesses programas, né, uma pessoa com uma certa idade, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Meu querido, no caixão vão botar aquilo que quiserem, mas preste atenção, você vai ser o primeiro. As homenagens que colocaram aqui como lembrança sua vão também, mas você vai, que é o mais importante. Seja você quem for. Entre nós tem um negócio que eu não gosto. Você sabe com quem você está falando? Sei, eu estou falando com um próximo defunto como eu. Isso aí. Tanta prepotência, né? Com quem você está? Né? A gente vê por aí. Né? E tanta gente simples. Né? Olha, uma figura que eu vou até pedir. Eu tive a alegria de ter a convivência com o doutor Sobal Pinto. Esse homem está no céu de sapato e tudo, sabe? Uma figura fora do comum. Uma simplicidade, né? Às vezes eu conversava com eles, que ele ia à minha missa aos sábados. Uma cultura fora do comum, um homem simples. O reino do céu é deles. Exato. Saiba, tenha certeza disso. Dom Assis, a gente também já teve a oportunidade de receber vários padres aqui no nosso programa, né? E muitos relatam a importância que o senhor teve no processo vocacional, né? Seja no acompanhamento, na descoberta, mas também até mesmo na questão financeira, porque muitos entravam no seminário com dificuldade de deixar a sua família, né? E o senhor tem esse papel importante na vida de tantos sacerdotes. Eu agradeço a delicadeza da parte deles, né? A parte financeira eu também passo por sufoco, também depois de 90 anos, né? Todavia, essa caminhada para o Senhor requer principalmente uma coisa: a confiança em Deus. Muitas vezes o jovem se arvora aquilo que ele não é, nem nunca foi, nem nunca será. Eu não vou mencionar alguns nomes aqui para não magoar outros nomes que eu poderia mencionar. Jovens que tiveram muitas dificuldades no estudo, jovens que tiveram muitas dificuldades no plano econômico, jovens que deixaram sua mamãe e seu papai, como eu deixei minha mãe, meu pai já era falecido, para ir ao seminário. E, em tempos idos, a comida do seminário, quando variava, era a mesma coisa. Porque ali nós estamos para ser formados sacerdotes. Né? Brincava assim, caviar, o que é isso? Né? Só em fotografia. Mas quantas pessoas, quantos paroquianos ajudaram o seminário e ainda ajuda hoje? O seminário vive disso. Exato. São as comunidades religiosas que nos ajudam, sacerdotes que estão na paróquia, que passaram pelo seminário, que relembram o seu tempo. Né?
No seminário, o dinheiro não cai do céu, nem sai da terra como capim. Ali tem a formação do jovem, né, que custa. Ali tem tudo aquilo que, quer queiramos, quer não queiramos, tem, digamos assim, uma paga a ser feita. As nossas paróquias, graças a Deus, têm se lembrado do nosso seminário. Aliás, sempre se lembram. Participam das nossas festas, colaboram com aquilo que podem, porque 90% dos nossos jovens são oriundos de famílias simples, que não têm recursos. Aliás, se estivesse em casa, eu cansei de dizer muitos deles, você estaria trabalhando, portanto, aproveite. Né? Porque uma vez pôr a mão no arado e deixá-la, não tem outra chance. Eu sempre fui agradecido o Seminário São José, por onde passei, também São Bonifácio, no Canadá, por tudo aquilo que fizeram sem que eu merecesse. Sacerdotes que foram meus professores, dedicados à sua vida. Em tempos idos, o padre ficava no seminário 24 horas por dia, no atendimento do jovem que pensava no amanhã, no sacerdócio, e sem contar as contribuições que recebíamos vindo de várias paróquias. 90% dos nossos jovens ali são oriundos de famílias simples. Né? São formados graças ao esforço. Né? Quantas vezes o nosso cardeal sabe perfeitamente da dificuldade econômica e o povo ajuda. Porque o sacerdote de amanhã se constrói hoje, com os recursos que nós tivermos. Né? Nunca faltou. Evidentemente, eu dizia assim, aqui não se come caviar, aliás, eu nem sei o que é isso. Aqui a gente come angu. Ah, mas nossa, meu filho, né, pule de alegria que tem muita gente que gostaria de comer angu e não tem como comer. Quantos pobres? Né? Lembro de um jovem que eu pus para trabalhar no seminário, que trabalhava, ele dizia, no Assis, a minha marmita todos os dias é só arroz. Na hora do almoço, eu me afasto dos colegas. Às vezes é arroz com chuchu. E a gente reclama de quê? Quantos? São famílias de gente pobre, né? O seminário é ajudado pelas comunidades. Uma outra coisa é a simplicidade. Ser de simples como as pombas e astuto como as serpentes. Não se arvore nada, meu querido. Seja você quem for, Deus não precisa de você e nem de mim. Né? E se eu não estiver, se você não estiver aqui, vai colocar um outro. Né? Você vai ser como eu, passado, mais tarde esquecido e mais tarde não existido. Já está esquecido não? Vai ser esquecido não. Portanto, sirva o Senhor com alegria. O lema que eu escolhi, eis-me aqui e ponto final. Nunca perguntei para onde ia, como ia, eu ia. Não fazia mais do que... Né? O convite do Senhor, eu saio pulando de alegria. É evidente, a gente às vezes passa por dificuldade, mas quem não passa? A família passa. Quantas vezes a mãe deixa de comer por causa de um filho? Ou por causa de uma filha? Quantas vezes no Natal ela prefere comprar a roupinha dele do que ter uma coisa para ela? Minha filha, nós temos demais. E quem tem demais tem um grande defeito. Seja você quem for, não sabe ter. Cada um se arvora rei da cocada preta. Dom, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, depois de muitos anos como padre, se tornou bispo, né? Bispo auxiliar do Rio de Janeiro. O senhor esperava, tinha passado pela sua cabeça em algum momento um sonho assim de que poderia ser bispo da igreja? Olha, sem modéstia da minha parte,
eu queria ser irmão leigo, né? Eu sempre lia obras de monge e queria conhecer a vida monástica, mas eu não entendia nada daquilo. E quando eu fui para o Canadá, porque eu aprendi inglês e francês, né? O reitor do seminário colocou-me como porteiro, porque havia entre os canadenses o problema da língua, né? Lopes, recebeu, fica lá na portaria. Eu uma vez recebi um padre, um monge, mas eu não sabia que ele era monge. Em dado momento, assim, eu pertenço à trapa. Eu falei, o senhor sabe que eu gostaria de fazer uma experiência? Aí fui falar com o reitor, mas Lopes, o que você vai fazer lá? Não é realizar um sonho. Ah, você quer ir, você vai. Agora eu vou escrever para o cardeal dizendo que você saiu. Aí lá eu fui para a trapa. Era uma trapa São Norberto, né? Que era um silêncio sepulcral. A única pessoa que falava era o abade, assim mesmo se você falasse com ele. É uma maneira de silêncio em sua vida. E como eu era harmonista no seminário, a noite que eu cheguei lá, tinha falecido um monge. E eu fui à capela e vi, lá estava aquele corpo deitado no chão, só com seu hábito, sem nada. Né? Nu eu entrei na existência, nu eu vou sair. O abade, foi que eu tive contato com ele no seminário, Lopes, você pode tocar a missa? Posso. Terminada a missa de Requiem, 12 irmãos foram levando o corpo até a sepultura, porque era sepultado lá. Ao chegar lá, eles desceram o lençol, tiraram o lençol e deixaram sem nada lá. Porque nu eu entrei na existência, nu eu vou sair. Esse desprendimento que nós temos que ter. A pessoa ambiciosa sofre demais porque ela nunca está satisfeita com nada. E olha, às vezes acontece, principalmente com aqueles que não tiveram, que não sabem ter. Uma prepotência. Você sabe com quem você está falando? Sei, estou falando com um próximo defunto como eu. O que nós somos? Vem uma doença, precisamos de todos e de tudo para tudo. Então, essa experiência para mim foi muito boa. Depois eu voltei para o seminário de São Bonifácio. Terminei o curso e ao que fui ordenado por Dona Jaime. Aí fui trabalhar, como já disse, em várias paróquias. Nunca perguntei por que ia, como ia. Eu ia. Porque, lembre-se, você faz uma promessa de público na sua ordenação. Observe, ali não é chamado o grupo. Quem acredita, não. Fulano de tal, ele responde, eu estou aqui. Até brincando assim, promete a mim e a meus sucessores obediência e reverência. Aí dá me perdoa a expressão, prometo. Dizem que havia um velho bispo, veremos. Porque aquela promessa que ele faz de público, ele vai concretizá-la na sua vida cada dia. Porque nem tudo, digamos assim, é momento de alegria, dificuldades que se passam e por aí afora. Dom, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso programa já. Passa rapidinho, né? Já foi meia hora, sabia? Passa muito rapidinho. O senhor hoje já é bispo emérito, né? Porque os bispos, quando completam 75 anos, precisam se colocar à disposição mais uma vez. A mesma disposição, né, que se faz quando se recebe o anúncio. Exato. É a mesma coisa. Para mim, o que eu puder fazer e ser útil, eu vou buscar fazer. Não estou preocupado a isso. Porque um dia, sem pressa, um dia o Senhor vai dizer que acabou.
Eu só peço essa graça de receber dele, e é servo bom e fiel. Estou procurando. Né? Porque tudo acaba na nossa vida. Exato. Como disse, eu pertenci a uma paróquia perto de um cemitério. E todos os dias estava lá, sepultando, né, rezando por aqueles que partiram dessa vida. Não se deve lançar aqui um pessimismo, bem pelo contrário. Enquanto o Senhor me der graça e força, eu vou trabalhando, fazendo o que puder. E o senhor é muito ativo ainda? Olha, minha Faz filha, um programa aqui na Rádio Catedral. tem a né? catecismo em família, né? É, Então, o que a gente pode fazer é ajudar um próximo. Rezo pela comunidade. Peço que rezem por mim, né? Eu digo, não, assim, reze por mim, meu filho, você está pedindo, reza por mim também, senão vai ficar uma coisa chata. Estou rezando você. Não é que eu não precise de rezar. Sou agradecido a Deus, de rastro tudo aquilo que fez em minha vida, não há da minha parte nenhuma presunção. Faria tudo de novo, só que faria melhor se pudesse, o que fiz até hoje. E sou agradecido a Deus, a todos aqueles com os quais eu tive a felicidade, né? A Dom Jaime, que já partiu dessa vida, a Dom Eugênio, a Dom Eusébio, né? A Dom Orani, todos aqueles no Canadá, aqueles professores que tive, e outros mais. Sou agradecido a Deus de ter tido a felicidade de conviver com eles. Lamento, talvez não tenha sido tão bom como devia ser, mas era levado, minha mãe dizia que desde criança, mas tinha um bom coração. Dom, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma alegria poder conhecer um pouquinho mais o senhor, né? Com certeza também nossos ouvintes são muito felizes hoje de poder ouvir a voz do senhor nesse domingo à tarde aqui pela Rádio Catedral. Queria que a gente pudesse encerrar esse programa, o senhor nos dando a bênção. Olha, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de conversar aqui à vontade. E a bênção que eu quero dar à nossa comunidade, pedir à nossa Mãe do Céu, eu tenho uma devoção à Nossa Senhora, sabe? E não gosto quem não gosta dela. Não. Eu vou gostar de quem não gosta da minha mãe? Aquela criatura que diz, eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim, e Deus fez nela a vontade. É um monte de prepotentes aí, se julgando rei de não sei o quê. Maria se apresenta como a serva do Senhor. Que Deus nos abençoe sob a proteção de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E salve Maria! Amém. Salve Maria. Muito obrigada, Dom Assis Lopes, participando hoje conosco, contando um pouquinho da sua história. Que bonito, não é, a gente ouvir. E como ele mesmo disse, né, 90 anos nesse vigor todo, ainda trabalhando bastante por causa do reino, né, Dom? E sem pressa de ir embora. E sem pressa de ir embora, isso que é o mais importante. E a gente vai ficando por aqui até o próximo encontro com as paróquias.